Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Maravilhoso Deus. Deus fiel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus tremendo e fiel. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Deus fiel. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas nesta noite maravilhosa da revelação celestial, da palavra de Deus, poder de Deus em nossas vidas. Nós estamos passeando, navegando, tendo conhecimento de um livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse, a revelação, o livro que outrora João escrevera no momento da sua prisão lá na ilha de Pátmos. Deus abençoe a sua vida, Michele, pastora Lucineide, diaconisa Cláudia, algumas pessoas já estão aqui online. É muito importante este momento e peço assim a cada um de vocês que estejam em espírito, em intercessão, porque é um momento muito forte da palavra de Deus nesta noite sobre as nossas vidas e tenho certeza que Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Amém? Vamos estar orando ao nosso Deus, colocando as nossas vidas diante do Senhor, para que assim possamos estar entrando nessa palavra maravilhosa. Amém? Fico muito feliz, estava conversando com o pastor Edmilson logo cedo, na parte da manhã e tarde também. E a gente está conversando muito a respeito da nossa volta, né? Diante de tudo isso. Mas eu vou deixar agora que a palavra de Deus falar tudo o que nós conversamos. E no finalzinho eu vou estar falando e explicando aí, porque a nossa Santa Ceia está próxima, está chegando aí. Mas fico feliz também que estava conversando com o nosso querido irmão Reginaldo, né? Como eu costumo dizer, o futuro evangelista, o esposo da diaconisa Cláudia. E fico feliz que ele passou coisas boas referindo ao seu pai. E eu tenho certeza que está na mão de Deus, na mão do oleiro. Vamos estar todos juntos intercedendo, assim juntos, unidos no mesmo espírito, para que o Senhor realize um milagre, para que tudo corra bem, conforme o Senhor tem designado, amém? Então é muito importante esse momento. Deixa eu correr aqui, porque as horas elas não obedecem, já são 19 horas e 33 minutos, e eu tenho certeza que Deus quer falar fortemente conosco, aos nossos corações, amém? Vamos estar orando ao nosso Deus, colocando as nossas vidas diante do Senhor, crendo neste momento agora, amém? Curve a sua fronte, que neste momento possamos deleitar, possamos estar com nossos corações quebrantados diante da presença de Deus, amém? Oremos ao Senhor, soberano Deus, Pai eterno, Deus de poder, de graça e de glória. Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, mais uma noite, mais uma live, diante da Tua rica e poderosa palavra. Reconhecemos as nossas falhas, os nossos atos, as nossas atitudes, maneira que muitas das vezes nós achegamos diante da Tua presença. Clamamos agora, Senhor, o Teu sangue, purifica nossas mentes, Senhor, os nossos atos, as nossas atitudes, que possamos estar diante da Sua presença como verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Meu Deus, neste momento agora o Senhor possa alcançar estas vidas, que o Senhor possa derramar a chuva seródia, temporã, os mananciais de água viva, Senhor, que vem do Teu trono, Senhor. Meu Deus, derrama sobre este lar, esta casa, essas famílias, meu Pai, de perto, de longe, lá na Bahia, Dona Antônia, meu Pai, sobre a vida do Reginaldo, da diaconisa Cláudia, meu Pai, da diaconisa Michele, pastora Lucineide. Meu Deus, pessoas que já estão neste momento unidos, Senhor, em espírito, Senhor, para buscar a Tua presença, que o Senhor possa abençoar a cada um em um nome do Senhor Jesus. E quero abrir esta live esta noite em nome de Jesus, e que Deus possa abençoar a cada um. Amém, queridos?
Eu creio que essa noite vai ser algo forte da presença de Deus. Deus abençoe a sua vida, Dona Antônia, Josias, amém? Dona Antônia aí da Bahia, o seu esposo, o presbítero Elcio, Zana Gomes, o esposo Edivaldo, parentela, vizinhos que possam estar junto, Joy Pereira, agora estou vendo aqui, Diaconisa Genildo. É muito bom este momento, estarmos juntos para deleitar e passear através da palavra do nosso Senhor Jesus, amém? Nós viemos aí passeando na palavra, tivemos revelações da obra de Deus sobre as nossas vidas, né? De como está no plano de Deus, de como nós obtemos a vitória. Minha esposa acabou de entrar aqui, está do lado, mas entrou também online. Então é muito importante que nós possamos estar junto no mesmo espírito. Confesso em dizer a vocês que estou com grande temor e tremor. Meu espírito está como agitado, como neste momento, esperando a direção de Deus para poder assim passar a palavra, porque eu creio que neste momento o Senhor vai falar fortemente. Me sinto como se não estivesse na terra, me sinto como se não estivesse sentado aqui nessa cadeira diante dessa live, como se eu tivesse me aproximado mais próximo. É assim eu quero que cada um nesta noite possa se aproximar de Deus, da revelação profunda, que neste momento, decorai, açui, decandarabrachai, o Senhor vai derramando sobre o nosso lar, sobre a nossa casa agora, nos guardando, que neste momento o nosso entendimento possa se abrir diante dessa rica e poderosa palavra que se encontra no livro de Apocalipse. Nós vamos passear, vamos navegar diante deste livro que não é muito apregoado, é um livro que realmente requer uma unção, requer sim um entendimento, um discernimento espiritual. Não tem como alguém pregar este livro com a sabedoria humana, mas sim, só poderemos entender este livro através do Espírito Santo de Deus. Por isso eu peço agora a oração de todos, a intercessão de todos, para que possamos entender o que a palavra de Deus assim quer nos revelar. Amém, meus queridos? Então é muito forte o livro de Apocalipse. Nós estamos agora na revelação que João teve na ilha de Pátimo, o último dos apóstolos que morreu por morte natural, que sofreu perseguições, como todos os apóstolos. Deus abençoe a sua vida, Dona Gorete. Então eu creio que Deus vai falar muito forte ainda através dessas 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, né? Como a gente vê a palavra de Deus nos ensinando aí sobre as cartas que foram enviadas à igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, né? Então essas igrejas que têm com direção espiritual para que nós possamos entender todo o agir de Deus, né? Quando João ele esteve lá na ilha de Pátimo, pela perseguição, pelo aquilo que ele sofria, ele foi levado em espírito diante do Senhor, no dia do Senhor. Então, venha comigo nesta noite para que nós possamos assim deleitar, amém? Eu peço mesmo a intercessão de cada um neste momento, porque eu sei que já se levantou o inferno para tentar tirar, para tentar fazer alguma coisa para impedir que essa palavra possa chegar às nossas vidas. Mas eu tenho certeza que o Senhor está conosco nesta noite maravilhosa, amém? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, amém, querido? Então nós vamos assim deleitar na presença do nosso Senhor, para que nós possamos assim navegar diante dessa palavra maravilhosa. O livro que vos tenho nesta noite está em Apocalipse capítulo 2, que fala a primeira igreja, das 7 igrejas da Ásia. É interessante que esse número 7 não é por acaso, você vai entender o mistério. A carta às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta à igreja de Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo, aleluia, da igreja que está em Éfeso. E isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, aleluia. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos, e sofreste, e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, quer dizer, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras, quando não
brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tem, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, aleluia, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, a saber, o céu. Queridos, é muito forte essa mensagem. As cartas que foram escritas às igrejas, como foram mencionadas aqui, nós vamos estar diante agora de uma primeira carta. E quando a gente fala a primeira carta, a gente vai lembrar do primeiro amor, a gente vai lembrar de que em primeiro lugar é o Senhor, como diz Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, como eu disse, o livro de Apocalipse não é um livro qualquer, é um dos mais difíceis da interpretação, do entendimento. Por isso, às vezes, nós temos que estar no Espírito. Não tem como pregar esta palavra se não estiver no Espírito. E requer também, por quê? Um grande temor e tremor. Por quê? Porque esta palavra é uma palavra revelada, é uma revelação a qual João teve no Espírito. Não tem como trazer uma mensagem de um livro de Apocalipse estando na carne, estando meia bola. Muitas das vezes você pode estar aí, talvez fraco, talvez passando por alguma luta, por alguma opressão, por algum deserto, por alguma tempestade, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai te levantar, a palavra do Senhor vai de encontro aos nossos corações. Então, quando nós olhamos aqui, e outrora, como ouvimos ontem, quando se falou a respeito do nosso Senhor Jesus, que quando João o viu, João caiu, porque era um resplendor, ele viu Jesus glorificado, né? Ele viu que ele conhecia o Cordeiro, e automaticamente lá no céu ele conheceu o Cordeiro na pessoa de Jesus e também o leão da tribo de Judá. Então nesse momento foi algo muito forte na vida de João, porque João teve uma revelação da cidade, como nós ouvimos nos louvores aí, e os louvores até mesmo que a Mayara colocou aí, foi muito lindo. Eu até entrei também ali, gostei muito, é uma explicação muito linda da cidade santa, né, sendo preparada para todos nós, da revelação que João teve. Então nós vamos nesta noite passear dentro desta mensagem maravilhosa. E quando nós olhamos as 7 cartas, né, que foram escritas às 7 igrejas, como também fala dos 7 castiçais, enfim, é interessante a gente entender que essas 7 igrejas, elas são como um símbolo, elas são modelos essenciais, celestiais, poderosos, para referir aos 4 cantos dessa terra, como se o mundo, a todas as igrejas, nós vamos reconhecer e entender que também o Senhor está no controle. Nós podemos ver aqui Jesus no controle, o Senhor sabendo e conhecendo. Então o fato é que Jesus, quando veio a esta terra, ele sentiu as mesmas fraquezas, os mesmos desejos, e tudo que nós sentimos, Jesus venceu. Por isso que ele falou, que a palavra diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então Jesus, ele venceu o mundo, e nós também podemos vencer o mundo, porque Jesus nos deu um exemplo melhor não existe, como a palavra de Apocalipse já se refere, a testemunha fiel, verdadeira, que é Jesus, o alfa, o ômega, o primeiro, o último. Então não tem como fugir, e o livro de Apocalipse é um livro tremendamente abençoado. É o único livro de toda a Bíblia, dos 66 livros, né? Quando a gente fala dos 39 livros do Antigo Testamento e quando nós falamos do 27 do Novo Testamento, nós vamos compor aí 66 livros que é a Bíblia Sagrada. Não podemos acrescentar e nem tirar. Já é o suficiente. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, são 66 livros. Então, não podemos, como diz muitos aí fora, que coloca alguns outros livros, outras coisas, e alguns tiram, e alguns querem não pregar a palavra como ela é. Então, nós vamos entender agora aqui algo interessante. Por quê? Porque as 7 igrejas da Ásia, que está, como foi revelada lá de Apocalipse, ela vai nos mostrar situações da igreja de hoje, para este tempo, para a igreja que nós estamos vivendo. E a primeira igreja que a Bíblia se refere é a igreja de Éfeso. E aí a gente vai entender algo interessante, porque Éfeso significa habitante. Então essa mensagem é para o povo de Deus. Essa mensagem é algo que vai derramar sobre as nossas vidas muito entendimento, e a gente vai ser edificado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, pastor Edmilson.
Maria de Fátima. Então a palavra de Deus fala assim, querido, que as cartas que foram escritas à igreja de Éfeso, que é a primeira, é interessante que nós vamos ver aqui Éfeso como Pérgamo, Tiatira e Sardes, como uma igreja que ela recebeu elogio, mas também repreensão. Somente a igreja de Esmina e Filadélfia, que foi a igreja que só recebeu elogio. Então o Senhor mostra que duas igrejas aqui receberam um elogio. As 4 primeiras igrejas que eu falei aqui, Éfeso, Pérgamo e Tiatira e Sardes, elas foram repreendidas, mas também recebeu o elogio. E a última igreja é Laodiceia, a igreja terrível, quando vai falar do crente frio, do crente morno e do crente, antes fala, como diz a palavra, antes fosse frio ou quente, mas porque tu és morno, estou a ponto de vomitar. Então é terrível a igreja de Laodiceia. Mas vamos aqui, começando pela primeira igreja, que é Pérgamo, para a gente entender. Quando o Senhor refere essa igreja, algo muito interessante, o Senhor começa num elogio. É interessante, quando aceitamos a Jesus, quando começamos a obra, como estamos na igreja, buscando, na presença de Deus, fortalecendo, vigiando, orando, jejuando, não perde um culto, sempre está no culto, sempre está disposto, sempre está buscando, não importa o levante. Aquele primeiro amor, lembra aquele primeiro amor que a gente tinha de não aceitava as coisas do mundo, repreendia, vigiava, tirava, mudava tudo no nosso aspecto, na nossa roupa, o modo de andar, o modo de falar, o modo de se vestir, o modo até mesmo corrigir, o modo, a maneira de falar, o jeito, se preocupava com os irmãos, se preocupava com a família, era um irmão, uma irmã unidos na fé, no primeiro amor, nas primeiras obras, levavam o mesmo firme, não desistia por nada, nada o abatia, por mais que levantava. A gente lembra dos tempos atrás, daquele primeiro amor, quando chovia demais, alguns crentes mais antigos, aqueles da raiz, né? Aquela primeira igreja primitiva, podia chover, colocava uma bota 7 léguas, entrava debaixo de um plástico mesmo, cobria a cabeça, chegava na igreja muitas das vezes molhada, o irmão estava lá na porta para receber, ou às vezes ia com guarda-chuva ali, sempre recebia, toda molhada, mas estava dentro da igreja para buscar, para adorar a Deus, não importando o que as pessoas falavam, ou que muitas das vezes a gente deparava, a gente prosseguia, a gente ia firme, a gente não se abatia, era aquele amor, não perdia um culto, não perdia uma vigília, sempre estava preparado, sempre cobrava o pastor, puxava no paletó dele, falava: pastor, quando é que vai ter vigília? Pastor, como é que vai ser isso? Pastor, quando a gente vai evangelizar? Pastor, como é que a gente vai fazer isso? O pastor não pedia muito, a igreja sempre estava preparada. Às vezes ia perguntar, alguém estava arrumando a cadeira, alguém já mexia, já pintava a igreja, alguém já ia e ajudava. As pessoas olhavam para os irmãos, se preocupavam, percebia que aquele irmão precisava de atenção, de amor, de afeto, de carinho, de oração. Precisava andar junto, né, para aprender algumas coisas, porque muitas vezes entrava na igreja e não entendia. Então esse amor era em nós, era um amor que o Senhor amava. Então o Senhor elogiou a igreja de Éfeso, porque a igreja estava na prática mesmo do amor, ensinando mesmo, preocupado mesmo. Mas aí de repente a igreja começa o quê? A esfriar. Então a igreja de Éfeso, ela se esfria, como a igreja hoje na terra. Nós deparamos com igrejas assim, que no princípio, no começo, eram igrejas que estavam preparadas para tudo. Eram igrejas que eram guerreiras, eram igrejas que entravam em intercessão, em oração, como a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, que quando Pedro foi preso, né, a igreja se colocou a orar. E a palavra de Deus fala que o Senhor enviou o seu anjo e tirou Pedro no meio lá, que estava com soldados, um de um lado do outro, e Pedro de repente abriu as algemas, e Pedro saiu. Pedro não estava entendendo ainda quem era. Pedro começou a sair junto, seguindo. Quando ele sai dali, a Bíblia diz que os portões abriram automaticamente. Eu quero nesta noite que você entenda que as portas que estavam fechadas, o Senhor vai começar a abrir na sua vida, mas é necessário você viver o primeiro amor, você voltar às obras de Deus, ao plano de Deus, entender a revelação de Deus. Entendemos a revelação do plano de Deus sobre as nossas vidas, e nós temos que entender a revelação do Senhor mostrando a sua igreja, permanecer fiel até o fim, não desistir, lutar, perseverar. Então a igreja de Éfeso era uma igreja assim, mas de repente a igreja se esfriou. A igreja começou a colocar o mundo para dentro da igreja. A igreja começou a querer inventar. Eu vou falar que Deus está me mostrando, por isso que eu estou com grande temor e tremor,
porque não é fácil pregar o livro de Apocalipse, mas é a verdade, e eu tenho que pregar esta palavra como Deus está mostrando. Deus abençoe a tua vida, George Washington. Então eu tenho que entender o que Deus está falando. E quando nós olhamos aqui para a igreja de Éfeso, a gente vê algo interessante, como o Senhor falando, como o Senhor se referindo, que Ele está no controle. Quando João escreve, porque a palavra de Deus fala assim, João, o que tu vê, tu escreve, tu coloca. E aquele momento foi um momento muito especial na vida de João. Eu imagino que João não conseguia nem escrever direito. Eu imagino que João ficou muito preocupado, é interessante, de tudo que João viu no céu, diante do Senhor. Uma das primeiras coisas que ele viu, que assim encheu seu coração de alegria, vale a pena, é como Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé. Então isso é muito importante, que nós possamos combater um bom combate, que guardamos a fé, que possamos estar prontos, preparados mesmo, não se preocupar. Eu estava até hoje conversando com o pastor Edmilson, pretendemos voltar para a nossa igreja, quem sabe na Santa Ceia, Deus está preparando tudo. E eu estava olhando assim, eu quase não vejo televisão. Até a última vez que eu vi, os casos eram mais ou menos, né? Hoje já tem 105 casos desse Covid-19, né? Essa pandemia, epidemia, o coronavírus, como queira, já são 7 mil, quase 300 pessoas que morreram. Então nós estamos entendendo que o negócio é feio aí fora, as coisas estão de um jeito, de uma maneira terrível. Mas como a gente vai vencer? Será que a gente tem que ficar acuado? Não, nós temos que orar, nós temos que perseverar, nós temos que estar diante do Senhor verdadeiramente, não brincar. Então, a igreja aqui de Éfeso vai nos ensinar algo interessante. Por quê? Jesus dá um elogio, mas também vem com a repreensão. Jesus fala para eles de uma maneira, tenho porém contra ti que deixasse a tua primeira caridade, quer dizer, o teu primeiro amor. Aí ele vem, lembra-te, pois de onde caísse, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Olha como é que é forte a palavra de Deus aqui. Então o Senhor está falando, volta ao primeiro amor. E esse primeiro amor, querido, que a gente olha hoje nas igrejas do pleno século XXI, né? Da igreja da tecnologia, da igreja, né, de ilusões, de frustrações, que a gente olha para dentro da igreja, a igreja estava toda bagunçada, você sabe o que eu estou falando. A gente entrava para dentro da igreja, mas muitos estavam dentro da igreja, tudo bem, que estavam enfrentando lutas, que estavam passando por lutas, que perderam talvez o emprego, que perderam talvez alguma coisa que era preciosa ali, e você não tinha mais aquele amor, aí perdeu aquele primeiro amor. Antes você era aquela pessoa que sempre ajudava a igreja, sempre estava disposta a fazer tudo pela igreja, pelo Senhor. Não tinha em você ódio, raiva. Mas aí a gente começou a esfriar. E aí que eu quero entrar. Quando lá em Timóteo fala que nos últimos tempos muitos se esfriariam no amor, não está falando da humanidade. Ele está falando da igreja. Está falando daqueles que levam a marca da promessa. Estou falando daqueles que carregam o nome do Senhor Jesus. Estou falando daqueles que se vestem com roupas de cristão, de homens de Deus. E é interessante que nós olhamos aqui para esta igreja, e ela se refere à igreja de hoje. Quando João teve essa revelação, há muitos anos lá atrás, vem hoje trazendo para a gente a realidade da igreja. Então vê como é que o Senhor está no controle, mostrando realmente, cadê o primeiro amor? Aonde foi que você deixou cair a tua coroa? Aonde que tu caísse? A Bíblia está dizendo, arrepende. Olha só, aqui está mostrando também o quê? Uma advertência e uma oportunidade. O Senhor está falando, eu estou advertindo, estou dando uma oportunidade. A oportunidade que muitos não querem, que muitos não aceitam. Tem muitas pessoas que estão, até mesmo na igreja, que não estão entendendo nada. Pessoas que estão vivendo aí fora, nas suas, vamos dizer assim, denominações, né? De igrejas de A a Z, diante de muitos pastores de A a Z. Eu não vou citar nome de pastor aqui, seja ele bispo, apóstolo, seja ele quem for. Eu não vou citar o nome. Mas aí a Bíblia nos refere a algo interessante para que nós possamos enxergar o que o Senhor está nos mostrando. E realmente a igreja, ela está perdida. A igreja, ela pode ser muito linda por fora, pode ser grande, pode ter até 5 mil, 10 mil pessoas, como a gente já viu em alguns lugares aí, ou até conhece. Tem igrejas que às vezes tem 10, 15, 20, 30, 40, 100, outras 200.
O que o senhor está querendo dizer, pastor? Não importa a quantidade que tenha, o que importa é a qualidade. O que importa é se verdadeiramente nós estamos no primeiro amor, se estamos vigiando como a palavra de Deus está nos ensinando. Então Éfeso aqui era uma igreja que vivia, que perseverava, que estava ali na prática mesmo do amor. Mas de repente se esfriou. E aí que eu quero que você venha entender por que se esfriou. Por que se acomodou? Por que você não prega mais? Por que você não louva mais? Por que você não evangeliza mais? Por que você não glorifica mais? Por que você não se alegra mais? Por quê? Ah, é porque da luta, pastor. Por causa disso, pastor. Por causa daquilo. Mas o Senhor falou que no deserto é que somos mais do que vencedores. É no momento em que estamos fracos, aí somos fortes. No momento que parece que não vai dar nada, que está tudo perdido, o Senhor vem e nos dá a vitória. O Senhor vem e entrega aquilo que nós almejamos. Quantas dificuldades ou até mesmo impossíveis que você já se deparou. Talvez eu esteja falando para você e você é um milagre de Deus. Quantas das vezes você estava diante de uma circunstância que o médico falou, desenganou, disse não tem mais jeito, acabou. E de repente vem a resposta de Deus, vem a palavra de Deus. Quantas das vezes você se encontrou em dificuldades que não tinha como você ter a comida do outro dia, o pão do outro dia, e de repente vem um banquete diante de você, vem algo sobrenatural sobre a tua vida. Isso é o amor, é a primeira obra, é buscar ao Senhor, é crer no Senhor, é como viver como aquelas pessoas que saíram do Egito. Com certeza, muitos deles não estavam acreditando, muitos deles saíram com ouro, com prata, mas o mais importante, que muitos saíram dali cheio da presença de Deus, com a liberdade daquilo que o Senhor deu a eles. E muitos ali estavam firmes, como Moisés, como muitos ali, como dizer, e por que não dizer da tribo de Josué, de Caleb, a geração de Josué, a geração de Caleb, que permaneceram firmes diante de todas as dificuldades. Aqueles que estavam lá, que foram ver, não tiveram uma visão, e muitas das vezes a nossa visão, quando a gente olha para algo, a gente não consegue entender o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. É por isso que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu falei isso ontem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então eu tenho que estar firme aqui, na fé, na obra com o Senhor. Mas porque os meus olhos não estão vendo, não quer dizer que eu não vou crer. Aí é que eu tenho que crer, porque o Senhor falou, bem mais aventurados são aqueles que não viram e creram, do que aqueles que veem para crer. Então eu não preciso ver para quê. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na minha vida, na tua família, na tua casa, na tua família, na tua igreja. Então eu tenho que entender o sobrenatural de Deus. Eu tenho que compreender o que Deus está falando. E o Senhor então chama a atenção. Por quê? Aonde foi? Por que você se esfriou? Por que você desistiu? Por que você jogou a Bíblia para lá? Por que você deixou a Bíblia de canto? Por que você arrancou os adesivos? Eu vou falar uma coisa aqui muito forte. Na minha caminhada com o Senhor, isso é muito difícil alguém falar. Eu tinha me aborrecido. Isso há muito tempo atrás. Muito tempo. Já tinha mais ou menos 10 anos já dentro da igreja. Nesses 10 anos dentro da igreja aí que eu quero entrar. Tem pessoas que estão confiando muito. Ah, eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 20 anos de igreja. Ah, eu tenho carteirinha de pastor, eu tenho teologia. Eu tenho isso, querido. Nada disso vai adiantar se você não tiver o Espírito Santo de Deus na tua vida. A presença do Espírito Santo de Deus. E aí a gente se aborrece com algumas coisas. Eu havia me aborrecido com a igreja por causa das coisas que estavam acontecendo. E eu fiquei tão triste naquela época, tão triste. Isso era muito tempo, não existia tantas igrejas como essa não. Aí depois começou a surgir tantas igrejas, por quê? Começou a entrar dentro da igreja, o quê? A contenda, a confusão, o ódio, a porfia, o adultério, todas essas coisas. Aí alguns irmãos se esfriaram, alguns irmãos não queriam mais ajudar, alguns irmãos não queriam mais estar ali. E é diante dessas coisas que nós temos que lutar, que nós temos que vencer. E aí eu tinha um carro na época, e naquela época o crente ele era meio doido. É diferente dos crentes de hoje. Os crentes de hoje é calça apertada, é calça levantada, é tênis all-star, é marcas, é brasões na camisa, mostrando figuras da nova era. Pessoas vivendo a nova era, um mundanismo dentro da igreja. Pessoas com brinco na orelha.
Pessoas que muitas das vezes querem louvar, mostrar as coisas, usando a guitarra como usa um roqueiro satânico, trazendo dentro da igreja coisas que não agradam. Pessoas, eu me lembro, não vou falar o nome dessa pessoa, foi uma pessoa que eu conheci, que trabalhou até numa rede aí, que ele veio para o nosso ministério na época, era um ministério muito grande, e ele contou coisas que eu não posso nem falar aqui, de coisas absurdas, de obras de macumbaria, de aparência. Ele dizia assim, as pessoas apareciam dando risada na frente das telas, mas elas brigavam, era um ódio, matavam um ou outro, mas eles mostravam ao público que estava tudo bem. Então muitas pessoas estão vivendo a aparência, e isso mata. A igreja não pode ser uma igreja de aparência, mas ela tem que ser transparente, ela tem que colocar o mal para fora, o mundanismo para fora. E eu me lembro que nessa época eu fiquei muito triste por causa de algo que aconteceu. E eu falei, não quero mais saber, não quero mais ir para a igreja. Eu fiquei triste. Eu peguei, arranquei aquele adesivo, lembra? Tinha uns adesivos azul que a gente colocava no vidro do carro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nova criatura é. Eu coloquei, tinha dos dois lados do vidro, parece coisa de louco. Não é o Urso Filme que hoje não. Ele tinha esses adesivos. Aí eu peguei, arranquei. Vou falando porque Deus está mandando eu falar. Eu arranquei esse adesivo, eu arranquei o outro. E eu peguei a minha Bíblia, que era toda pintada, era toda marcada. Eu acredito que alguém que descobriu essa Bíblia inventou as Bíblias hoje verde, amarela, vermelha, toda marcada. E a minha Bíblia era desse jeito, eu pintava mesmo. Eu fazia, era o primeiro amor. Eu fazia isso. Eu peguei minha Bíblia, coloquei dentro do porta-mala do carro. Naquela noite eu estava tão assim, de um jeito tão irado, de um jeito até que eu falei assim, não quero mais saber de igreja. Eu esqueci até de trancar o carro, eu acho. Ou se tranquei ou não tranquei, eu não sei. O carro estava pro lado de fora, eu já deixei o carro. Deixava o carro muitas das vezes esquecer. Quando eu ia abrir o carro estava com a porta aberta. Eu falei, meu Deus, por que não roubaram meu carro? Porque o Senhor estava nos guardando. Porque o Senhor sempre está nos guardando. Mas naquele dia, eu saí para ir trabalhar. Quando eu fui procurar o carro, cadê o carro? Haviam roubado o carro. Por quê? Por causa da ira. Por causa daquilo que às vezes a gente quer colocar para fora, a gente quer agir do nosso jeito, do nosso impulso, da nossa maneira, e a gente acaba tendo as consequências. Por isso que o Senhor fala, permanecer em mim, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem não habita nos esconderijos do Altíssimo, nem a sombra do Onipotente, não tem descanso. Ela vai ser perseguida, ela vai ser isso. O que eu quero que você entenda, essa introdução, para você entender que nós temos que estar diante do Senhor. A gente não luta contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é contra Satanás, é contra os principados e a potestade. E muitas das vezes a gente está brigando, está agindo de maneira que vai esfriando. As pessoas não acreditam. Você quer ver uma coisa? Existem pessoas no meio da nossa família que não acreditam mais na igreja. Tem pessoas dentro da nossa família que olham pra gente e falam assim, eu servir a Deus como você é? Da maneira que você age? Jamais. Eu não quero ser crente. Pra quê? Pra quê? Pra que eu vou pra igreja? Eu vejo lá o irmão brigando, eu vejo pessoas fazendo isso e aquilo, aí a pessoa está lá só observando. Mas você é crente? E por que você está agindo desse jeito? Ir para a igreja? Isso que é a igreja? É melhor ficar aqui mesmo, num bar, tomar uma caipirinha. É melhor ir pro forró. Tem pessoas que falam, é melhor ir para macumba. Se macumba fosse bom, não seria macumba, seria boacumba. O nome já está dizendo macumba, e as pessoas vão procurar na macumba. Por quê? Pessoas perdidas, pessoas que não têm visão, pessoas que estão dentro de uma igreja, que carregam o nome do Senhor Jesus e estão mortas, pessoas que não têm mais o amor. Por isso que o Senhor vem referindo aqui algo interessante. Ele diz assim, ó, lá no capítulo 2 ele fala assim, eu sei as tuas obras. O Senhor sabe o que você está fazendo. Então por que você está se preocupando? Porque se a pessoa não está dando crédito para você, você está procurando crédito do pastor, do apóstolo. Esquece, meu irmão. O teu galardão já está no céu. Faça a obra de Deus sem depender ou achar que alguém tem que falar alguma coisa. Então ele está falando assim, eu sei as tuas obras. Olha que coisa linda. E o teu trabalho. E a tua paciência. Isso era uma coisa que eu tinha perdido, a paciência. Porque às vezes a gente perde a paciência com certas coisas. Tem hora que dá vontade de pegar o chicote, fazer como nem Jesus, quando ele entrou lá no templo, ele falou assim, a casa do meu pai não será chamada casa de salteadores, de ladrões, mas sim casa de oração. É por isso que ele fala, irei, mas não pequei. Mas tem hora que dá vontade de pegar o cinto e dar-lhe uma cintada, tirar esses bandos de pastor hipócritas que estão em cima do altar, esses adultérios em cima do altar, esses adúlteros.
tanto no canal como diante de Deus, porque o adultério não é somente conjugal. O adultério também se refere a Deus. Quando nós não amamos a Deus, quando nós traímos a Deus, nós estamos adulterando. Então é muito forte o que Deus está mostrando. A gente ora, dá vontade de pegar, não, tem irmão que a gente dá vontade de dar um beijo, um abraço. Tem irmão, parece que não sei. Aí a gente tem que ter paciência. Essa paciência a gente só vai encontrar no Senhor. Por isso que você não tem que ficar olhando para o lado, nem para a esquerda, nem lá atrás. Você tem que vigiar. Você tem que se revestir de toda a armadura. Foi quando Paulo chegou em Éfeso, Paulo falou, lá quando fala de Efésios, lá, quando Paulo chegou lá no capítulo 19, se eu não me engano, Paulo, vocês são batizados em quê? Aí ele disse assim, como assim? Somos batizados no batismo de João Batista. E o Espírito Santo? Nem conhecemos, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Existe? Tem. Igrejas estão vivendo desse jeito, igreja. Igrejas estão vivendo sem a presença do Espírito Santo. Igrejas podem ser grande, pequena, não importa, porque a palavra de Deus fala, seja ouro, seja prata, seja madeira, seja barro, seja o que for, será provada no fogo. Então nós temos que entender que não é por causa que é grande, porque é isso. O Senhor venceu, deu a Gideão uma vitória que venceu 135 mil soldados, e ele só apenas com 300 homens. Ele venceu. Então o Senhor não depende de quantidade, mas sim de qualidade. O Senhor não depende de diagnóstico, porque Ele é o Criador. O Senhor não precisa da minha ajuda. Somos nós que precisamos da ajuda do Senhor. Somos nós que carecemos da glória do Senhor. Somos nós que carecemos do perdão do Senhor. E muitas das vezes nós estamos vivendo uma igreja como Éfeso aqui. Uma igreja a qual o Senhor elogia, que teve aquele primeiro amor, mas que esfriou. Quantos crentes aí que não tem mais aquele amor, mas aquela vontade, sabe? Não tem aquele desejo. Quando chega na hora da palavra, a pessoa já está, que hora que vai acabar esse culto? Aí pega um pastor doido, que nem o pastor Marcelo, aí pronto, aí que fica mais louco ainda. Por quê? Porque não gosta de palavra. O crente que não gosta de palavra, ele não tem vitória. A Bíblia diz que Paulo era eloquente. O que é eloquente? Era Paulo falava mesmo, Paulo era um tagarela. Você que sabe que eu estou falando de Bíblia, você conhece. Paulo não perdeu a oportunidade. Paulo, orei, manaia, sui decomanavra. Aí que eu já estou cheio agora. Aí decomanavas, suri decomanaia. Quando Deus traz a revelação, é muito profundo. Paulo, quando teve um encontro com Jesus no caminho do Damasco, Paulo mudou. É lógico que ele ficou três dias cego, sem comer, sem beber. Ficou lá aguardando. Quando Paulo entende que é Jesus, quando ele tem a visão, quando ele está orando, como Deus refere, não é o homem que está falando, foi Deus. Quando Deus chamou Ananias, que era um homem que tinha visão, Deus falou, Ananias, vai à casa direita, procura por um tal de Saulo, apelidado. Aí Deus já começou a falar que o nome dele não era Saulo, o nome dele era Paulo, mas ele tinha um apelido que era Saulo. Então tem alguns crentes que não conhecem nada de Bíblia e quer dizer, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não! Deus trouxe a raiz de Paulo. Paulo nasceu na terra, na tribo de Benjamim. E Paulo sempre foi Paulo, ele nasceu. Ele teve cidadania romana. Ele foi chamado de muitas coisas, mas Paulo sempre foi Paulo. O que faltava em Paulo era a raiz dele, receber Cristo. O que falta em mim, falta em você, falta em nós, é ter um compromisso verdadeiro, um amor verdadeiro, ao ponto de não errar, ao ponto de não falhar, ao ponto mesmo que você venha cair, você vai te levantar, porque a palavra de Deus fala que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Então eu tenho que crer na palavra de Deus, eu tenho que confiar. Então Paulo, ele tomou posse disso, foi à frente mesmo. Paulo não se deixou. Então Paulo, ele começou o quê? A pregar. Paulo viajava, as viagens de Paulo, missionárias de Paulo, para onde ele ia? Coríntio, Éfeso, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas. Paulo viajou mesmo. Paulo chegou ao gentil, como o Senhor falou para Ananias. Ananias, vai lá, porque ele está orando. Quando Ananias falou assim, quem? É assim dentro da igreja. Quando alguém vai falar o nome de uma pessoa, a pessoa fala, pastor, faz isso não, pastor. Quem? Eu conheço essa pessoa. Você não conhece nada, meu filho. Quem disse que você conhece? Quem conhece você, quem conhece, quem, é Deus. Por isso que a palavra está falando, eu sei as tuas obras, não é nós que sabemos. Quem sabe a obra de Deus é Deus, não é o homem.
O homem não sabe, porque se o homem souber, ele não vivia uma vida desgraçada, uma vida na porfia, uma vida no pecado, vivendo o que está acontecendo aí. Então nós temos que entender as coisas de Deus. E quando Deus fala com Ananias, era servo. E Deus muitas das vezes fala conosco e a gente não entende. Deus abençoe a sua vida, Val Silva. Então eu tenho que crer, Maricela. Então eu tenho que crer no que Deus está falando. Quando Deus fala assim, Ananias, vai lá, procura. Deus já até dá um endereço. O Senhor sabe o teu endereço. O Senhor sabe qual é a viela, qual é o beco, qual é o morro, qual é a praia, qual é a casa, qual é a mansão, qual é o sobrado. O Senhor sabe onde tu mora. O Senhor sabe onde é a tua conta. O Senhor sabe o que você precisa, o que você necessita. Você não entendeu? Então deixa eu te explicar. Antes que possamos abrir a nossa boca, Deus já sabe o que nós precisamos. O que nós precisamos saber, querido, o que nós precisamos fazer é estar na presença de Deus, é esperar no Senhor, é confiar no Senhor, é andar no Senhor, é estar diante do Senhor, é obedecer ao Senhor. As pessoas ficam correndo com qualquer coisa. Alguém fala isso, a pessoa vai e acredita. Você já viu, o ser humano é tão engraçado, querido. Eu vou contar uma coisa aqui, você talvez vai dar risada aí. Eu queria ver você dando risada, mas não dá. Deus abençoe a sua vida, Almeida Alisson. Então preste bem atenção. O ser humano é tão terrível quando ele está na rua, você já viu? Tem pessoas que é assim, alguém está olhando para o alto e a pessoa olha também. Aí pergunta, o que você está vendo? Se for um grosso, ele vai falar alguma coisa que você não vai gostar. Mas se for uma pessoa cristã, ela vai falar assim, eu estou olhando para a glória de Deus. Eu estou olhando para o alto de onde vem o meu socorro. Mas as pessoas sempre vão aqui. Já viu aquela multidão, pessoas que são curiosas, sabe? Tem pessoas que são curiosas. Tem esses tipos de curiosos também que estão dentro da igreja. Eles vão para a igreja porque são curiosos, não porque eles querem. Jesus falou a respeito disso. Aí tá aquele monte de pessoas, tudo olhando. Aí chega um curioso, aí ele vê que não tem jeito, porque o homem é cheio de táticas. É igual Satanás. Satanás, ele é astuto. A Bíblia diz que se for possível, não é possível. A Bíblia está dizendo que é possível. Ele vem na forma de um anjo de luz. Olha aí. Como é que eu vou saber se é um anjo ou se é Satanás? Quando eu estiver firmado na palavra. Quando eu estiver vivendo o que a palavra de Deus está me ensinando. E não vivendo o que o mundo, as doutrinas do mundo, o que o mundo passa. O mundo não tem nada para nos dar a vitória. O mundo não vai te garantir o céu. Quem vai garantir o céu é a palavra de Deus. Quem vai nos levar para o céu é a palavra de Deus. Pastor não leva ninguém para o céu. Pastor não pode salvar. Pastor não pode. Não pode. Ah, não, tá bom. Então um apóstolo pode. Não pode. Ah, então tá, o bispo pode. Não pode. Ninguém. Não é o homem que vai nos dar a salvação. Quem nos deu a salvação foi Jesus na cruz do Calvário. E eu tenho que tomar posse, eu tenho que aceitar, eu tenho que estar no plano de Deus, para que eu possa entender o que Deus está falando. Por isso que a igreja de Éfeso aqui está nos mostrando uma coisa interessante. Aonde está o teu primeiro amor? Então quando a gente olha aqui, que eu trouxe algumas introduções para a gente entender, Paulo, ele agarrou mesmo. Paulo foi um grande soldado. É gostoso quando a gente fala um soldado de Cristo, um cristão ativo, que não tem medo, está preparado para tudo, ele não se embaraça com as coisas, porque Paulo falou, um bom soldado não se embaraça com as coisas desta terra. Quantos crentes e quantas pessoas que estão no altar embaraçados com as coisas dessa terra? Pessoas que estão sentadas na igreja, olha para o irmão lá em cima, chamam de pastor, até pula, eu vou falar, eu vou. Aí de mim se não falar, pulam, profetiza, faz alguma coisa, mas tem uma vida toda errada, uma vida toda bagunçada. Uma vida vivendo amigado, uma vida na porfia, uma vida no adultério. É pastor, mas da boca dos outros é o pastor satânico. Eu vou mostrar para você que eu estou pregando Bíblia. Eu vou mostrar para você. Foi o Senhor que falou. Está na palavra. Então eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu estava falando de eloquência, de palavra de Deus, porque tem pessoas que não gostam de palavra de Deus. Eu sei que as horas já são 8h15. Mas graças a Deus nós vamos passear nesse livro de Apocalipse. Eu vou terminar na medida, porque amanhã nós temos mais. Mas eu quero que você entenda a palavra de Deus. Porque se eu não entender a palavra de Deus, não tenho vitória. É por isso que eu estou vivendo uma vida toda errada. É por isso que eu estou passando uma vida... Ah, mas pastor, e a prova? Sim, tem a prova. Mas prova de quanto tempo? Ai, pastor, estou 20 anos. Isso não é prova não, filha. Ai, pastor, estou 10 anos. Isso não é prova não. Isso é outra coisa que eu não vou nem falar aqui para você não entender. Mas se você entendeu, então você vai entender que existe a prova de Deus, existe a prova do homem. Eu vivo o que estou passando pelas minhas escolhas, pelos meus atos, pelas minhas atitudes. E se eu escolho andar no caminho do Senhor, então eu tenho que viver o caminho do Senhor. Não é desse jeito? É desse jeito. Se eu vou
Quando você veste uma roupa nupcial, né? Uma roupa de casamento, vai lá o noivo, ele vai vestir uma roupa de qualquer... Não, ele tem que estar com uma veste nupcial para poder entrar no casamento, para poder entrar na festa. Para entrar no céu, você tem que estar com a tua roupa lavada e salpicada pelo sangue do Cordeiro. Nossa roupa, tem nossas vestes, tem que estar salpicada, tem que ter o sangue do Cordeiro. Não é? Tu acha que mini saia vai entrar no céu? Você acha que pessoa que fica mostrando tudo na vida vai entrar no céu? Você acha que essas roupas aí de calça apertada, meu Deus, pastor, você está pegando uso e costume? Não. Eu nem comecei a pregar ainda. Nós temos 7 igrejas, eu estou na primeira ainda, e nem consigo ainda, nem entrei para pregar a primeira igreja de Éfeso, de Apocalipse capítulo 2. Eu falei para vocês que um dia eu ia trazer essa mensagem, e chegou a hora, e nós vamos passear nessa mensagem. Então eu tenho que entender o que Deus está falando. Então quando Deus fala com Ananias, ele fala, vai, porque ele está orando. Ananias dá a resposta, mas ele é assassino, ele é matador. Você já viu o irmão assim na igreja? Ele fica, sabe aquele provérbio que diz aí fora, né? Aquele ditado, a capivara começa a jair. Nós não somos capivara, nós somos ovelha. Capivara está no mundo, não traz o mundo para dentro da igreja. Puxa, aí pessoas ficam, não, peraí, vai lá, fica, em vez de seguir a Jesus, fica seguindo o irmão para pegar o irmão no erro. Em vez de seguir o irmão e falar para ele, irmão, sai do erro, quer pegar o irmão no erro para colocar no Facebook, no WhatsApp, no mês, contar para todo mundo. Aí o irmão está dentro da igreja lá, se acertou, se arrependeu em Jesus. Ei, Jesus maravilhoso, se arrepende do Senhor, aí o irmão está lá chorando na presença de Deus, porque ele se arrependeu. Como Paulo estava orando e Ananias, não, ele é assassino. Ele é assassino, Deus, vai, porque ele está orando. Quem sabe nossas obras, quem sabe quem nós somos é o Senhor. Então não fica preocupado com as pessoas que falam de você, ou que as pessoas possam falar de você. Deixa eu falar. Quanto mais fala, quem são essas pessoas que estão atrás de você, falando de você? Peraí, estão aonde? Atrás? Está preocupado por quê? Se estão atrás falando de você, é porque não está na tua frente. Então prossiga para o alvo, prossiga para Jesus, ande com Jesus. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. Não vai lá, eu vou acertar a conta. Deixa. Larga isso de lado. A tua luta, a nossa luta, não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta é contra os principados. Nós vamos ouvir isso aí nessas 7 igrejas da Ásia aqui. Vem aqui para a gente tentar pregar aqui. Eu ainda não comecei a pregar. Eu quero entrar aqui dentro do mistério aqui. O Senhor te fala, não, peraí. Passa para o povo como eu quero, não como é que você quer. Eu já quero trazer a revelação. Eu falo, não, calma, segura aí. Não se apressa. Espera. Há um momento para todas as coisas diante do Senhor, Eclesiastes. Há um tempo de abraçar, um tempo de deixar de abraçar. Há um tempo de viver, um tempo de morrer. E nós estamos vivendo um tempo que não podemos abraçar, que não podemos tocar. Né? Não é verdade? Estamos vivendo dessa maneira. Então, há um tempo para todas as coisas. Então, espera no Senhor. Aí quando Deus fala para ele, vai porque está orando, aí o que acontece? Ele vai. Por quê? Paulo já teve uma visão, Paulo estava orando, já tinha uma visão, que ele via Ananias entrar, que era obra de Deus, colocar a mão, orar por ele, as escamas caem nos olhos de Paulo, Paulo começa a enxergar de uma maneira totalmente diferente, é batizado, começa a dar o testemunho, alguns não acreditam, aí ele vai até Pedro, depois manda ele se afastar um pouco, fica 14 anos, depois Barnabé vai buscar Paulo. Aí Paulo começa o seu ministério. O que isso está querendo explicar? Para explicar que Paulo foi um grande pregador. A Bíblia diz que Paulo pregava em um lugar e Eutico estava na janela. A pregação de Paulo foi tão extensa, tão assim, sabe? Sabe aquela pregação tipo do... Não do pastor Marcelo. O pastor Marcelo, a mensagem ainda é pequena. Mas aquela pregação que se estende mesmo. Paulo estava pregando e Eutico estava na janela. Então Eutico, melhor dizendo, adormeceu, e a Bíblia diz que Eutico caiu da janela, porque dormiu. Quantos crentes estão dormindo dentro da igreja? Meu irmão, eu já vi pastores, teve um dia que eu estava, mas sabe assim, a Bíblia diz assim, irei-vos, mas não pequeis? Rapaz, é certo, cara, tem hora que a gente está cansado, nosso corpo cansado, trabalhamos, né, isso e aquilo, aí chega na hora da palavra, tem uns pastores em cima do altar, abre aquele bocão, mas dá vontade de dar-lhe uma. Não tem respeito com as coisas de Deus. Brinca com as coisas de Deus em cima do altar. Então nós temos que vigiar. E a Bíblia diz então que Paulo estava pregando, e Eutico caiu da janela. E quando o Eutico caiu, que a Bíblia diz? Morreu.
Aí Paulo falou assim, sai, corre Paulo, vai embora porque a tua palavra matou. Não, a palavra de Deus não é para matar, a palavra de Deus é para edificar, a palavra de Deus é para ressuscitar, a palavra de Deus é para arrancar o pecado, a palavra de Deus é que importa que todos sejamos salvos, a palavra de Deus é que permanece fiel, verdadeira, ela está aqui diante de nós, ela se renova a cada dia, passará tudo, mas as minhas palavras não passará. É a palavra de Deus. Aí Paulo desce, ora para o Eutico e ressuscita Eutico. Não tem coisa melhor do que isso? Viver a palavra de Deus. Mas vem aqui para a gente ganhar tempo, que as horas já estão se indo, são 8h20. Então a palavra de Deus fala aqui, ó. Eu sei as tuas obras, só para a gente concluir aqui. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova. Olha que coisa linda. Estou lendo capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2. Puseste à prova os que dizem ser... Opa, entrei. Pessoa, o pastor Marcelo ataca pastor Marcelo. Eu sou pastor, querido. Eu sou pastor. E você acha que eu não recebo muito? Recebo. Mas eu não estou preocupado, sabe por quê? Porque o meu negócio não está aqui para agradar homem, não. Eu estou para agradar a Deus. Enquanto eu estou aqui, ó. Não importa se as pessoas não vão querer ouvir, se as pessoas vão falar, eu não estou nem aí. Nem Jesus agradou a todos, quem sou eu? Você acha que o pastor Marcelo vai agradar a todos? Mas eu creio que a palavra do Senhor está agradando ao pastor Marcelo, está agradando a cada um de nós. Então eu tenho que pregar a verdade, doa quem doer. Né? O problema de cada um. Aí diz assim, ó. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu achaste mentiroso. Oh, meu Deus. Olha que coisa. Sofreste e tem paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Trabalhaste por quem? Por pastor Marcelo? Por pastor Edmilson? Por apóstolo? Não. Trabalhaste pelo meu nome. Trabalhaste para Jesus. Então o nosso ofício, a nossa obra que nós estamos fazendo é a obra de Deus, não é a obra de homem. Não, nós temos que fazer a obra de Deus que o Senhor está nos ensinando. Ó, tenho porém contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então aqui é onde a gente vai entrar agora para a gente poder concluir. Então a palavra de Deus falou ali, ó. Contra aqueles que dizem ser apóstolos e não são. É aí que a gente tem que entender. Tem muita gente, querido, que diz ser pastor. Tem muita gente que diz ser profeta. Tem muita gente que diz ser homem de Deus, mulher de Deus. Tem muitas igrejas que dizem ser igreja de Deus. Não, pastor, onde é que eu vou? Qual é a igreja de Deus? É a igreja pentecostal Despertar da Fé? Com certeza é a igreja de Deus, sim. Eu tenho que ter essa convicção. Porque se não for, eu saio de lá. O pastor Edmilson é um homem de Deus. A igreja é a igreja de Deus. Por quê, pastor? Porque vocês são melhores? Não. Porque nós pregamos a palavra, nós pregamos a verdade, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus, nós aprendemos, nós reconhecemos nossos erros, as nossas falhas, reconhecemos que o Espírito Santo de Deus tem que estar na nossa vida, reconhecemos que damos liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. Nós queremos a verdade e não a porfia, a mentira. Então é a igreja de Deus. Mas a igreja A, se estiver vivendo isso que eu acabei de falar. E a igreja D, também, se estiver vivendo isso que eu acabei de falar. Então a igreja tem que viver a palavra de Deus. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. Tem que ter as obras de Deus. Tem que ter o amor. Tem que haver o perdão. Tem que haver a repreensão, a disciplina. Mas tem igreja que não quer disciplina. Tem igreja que não quer repreensão. Tu vai falar hoje com um obreiro? O que é, pastor? O que é? Não tem respeito. Antigamente, para mim falar com o meu pastor, eu tinha até medo. Era um respeito. Hoje a gente vê tanta coisa, hoje é tanta coisa que acontece. Um irmão começou lá na portaria, sem bagagem, porque foi amigo de pastor. Aí de repente, pastor, né, quando não tem visão, vai lá, lembra dos apóstolos? Eles estavam sempre preparados. Judas morreu, não foi? Não foi? Olha que coisa tremenda que eu vou entregar aqui para vocês. Judas morreu, não morreu? Por que Judas morreu? Porque ele foi lá, traiu o mestre, foi lá, se enfocou, morreu, acabou. Aí eram só 11 apóstolos. Aí eles foram fazer o quê? Lançar a sorte. Mas aí tá, a gente se precipitou. Caiu sobre Matias, que seria o 12º apóstolo. Mas na realidade o 12º apóstolo seria Paulo. Porque foi Jesus que escolheu. Entende isso, mistério? Tu tá entendendo o mistério? Às vezes tem pessoas que se precipitam.
derrama o óleo, consagro você. Só falta agora alguém falar, eu me consagro a bispo, eu me consagro a apóstolo, eu me consagro profeta. Não tem isso, meu querido. Então hoje está uma bagunça. As igrejas perderam aquele primeiro amor, aquela prática de andar, que não deixava o pecado dominar, que não deixava o pecado entrar dentro da igreja. Eu ainda estou na primeira carta à igreja de Éfeso, temos ainda mais 6. Não vai dar para concluir hoje, mas isso aqui já é uma direção para você entender que nós vamos passear no livro de Apocalipse. Então quer dizer, pessoas se titulando ser algo sem ser. Pessoas fazendo as obras e achando, querendo a glória para ele. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então a glória é para Deus. Quem cura é Deus. Quem cura é Jesus. Quem salva é Jesus. Nós temos que andar em o nome de Jesus. Nós temos que proferir o nome do Senhor Jesus. Falta essência, como o irmão original está falando mesmo. Essência mesmo. Sabe? A essência que conduz à transparência. E não uma essência de aparência. Porque tem pessoas que parecem ter cheiro, sabe? Mas não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver. Então eu tenho que entender o que Deus está falando para que eu possa obter a vitória. Então a igreja de Éfeso aqui, para a gente entender, é algo muito forte e interessante. O versículo 5 do capítulo 2 fala desse jeito. Lembra-te, pois onde caísse e arrepende-te. Olha aí. Você sabe onde caiu. Você sabe onde errou. Você sabe onde você depositou o que não deveria fazer. Lembra daquela parábola que fala que um homem deu uma moeda para um servo, né, para o seu servo. Ele segurou a moeda, deu 2 para outro, ele pegou as 2, deu 5 para outro. O que ganhou uma moeda foi e enterrou. O que ganhou 2 foi lá e ganhou mais 2. O que ganhou 5 foi lá e ganhou mais 10. Quando o Senhor voltou, aí procurando, e assim vai ser. O Senhor te deu um talento. E onde está ele? Aonde está esse talento? Debaixo da cama. Eu enterrei, pastor. Sei lá, pastor, não sei. O Senhor te deu. Ele vai cobrar. Porque há muito que é dado, muito é cobrado. Então o Senhor vai cobrar do pastor Marcelo, o Senhor vai cobrar do pastor Edmilson. O Senhor vai cobrar, você não quis ser pastor? Não foi? Você não tem um chamado, não derramou? Não chamou você? Você não tem convicção que você é pastor? Então se você é pastor de Deus, prega a palavra de Deus. Cuida das ovelhas do Senhor. Ame ao Senhor. Ensine a verdade. Porque aí você não vai ser cobrado. Agora, se você não ensina a verdade, não anda naquilo que Deus mandou, você vai ser cobrado. Aí quando aquele senhor veio, aí aquele foi e se apresentou. Cadê o talento que eu te dei? Ele, sabe o que é? Eu tive medo. Quem tem medo não pode prosseguir na obra de Deus. Porque as coisas de Deus não é desse jeito. Nós não temos que ter medo, nós temos que temer e ter temor das coisas do Senhor. Medo quem tem é Satanás, querido. Pessoas ficam inventando coisa, aí a pessoa fica com medo. Tem que dar. Eu vi uma. Vem aqui comigo, vem. Posso falar? Posso falar mesmo? Vou falar. Eu vi esses dias aí do plano emergencial. Aí isso me matou. Isso me deixou irado. Pastor, como é que é? Irado. Eu posso irar, mas eu não tenho que pecar. Porque eu peco quando eu vou e faço. Irá, é por isso que a palavra fala. Irei-vos, mas não pequeis. Então tá dentro da palavra, não tá? Foi Pedro que falou. Irei-vos, mas não pequeis. Tá entendendo? Então eu fiquei irado. Que a pessoa falou assim, ó. Tu vai receber o teu plano emergencial. É R$600. Você dá metade dele. Porque vai acontecer isso, assim. Se tu não fizer, você sabe como que é? O que é isso? É do Senhor? O que é isso? Doutrina do medo. Pessoas ficam com medo e dá. Pessoas ficam com medo e faz. Você não tem que fazer isso. Você tem que se arrepender. É o que a palavra fala. Lembra, pois, de onde caísse e arrepende. E arrepende. Não é você viver as obras de Nicole, como falou a palavra aqui, que nós vamos entender o mistério. Sabe o que entendendo? Doutrinas humanas. Doutrina satânica. Isso é porque eu só estou na igreja de Éfeso. Eu ainda não entrei para a igreja de Esmina. A igreja de Esmina já é mais gostoso. Você vai aprender algo amanhã. Hoje não dá tempo. Mas vem aqui comigo. Tem gente que gostou, né? Tem gente que eu vou, não, o pastor está terminando. Então vem aqui para você entender. Aí ele fala assim, ó. Lembra-te, pois, de onde caísse e arrepende e pratica
Opa, pratica o quê? Esporte, vôlei, basquete, academia? Isso é coisa do mundo. E pratica as primeiras obras. Oh, Jesus. E o que é as primeiras obras? Foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. De Deus. Vem comigo. Estou falando para você. Tu tá entendendo? Deu um corte aqui, mas ora aí, levanta a mão aí. Interceda aí. Porque é mistério de Deus. Então, vem entender o que a palavra de Deus está falando. Quando fala das primeiras obras, né? Está falando o quê? Daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E o grupo A Profecia Se Cumpre, ela tem aprendido na palavra que realmente é a obra de Deus. Não é simplesmente só o amor, mas é a ousadia, é a fé. Aprendemos sobre a armadura de Deus, aprendemos como devemos usar a espada, aprendemos como devemos usar a fé, aprendemos a resistir o diabo como Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 4, quando ele estava no deserto. Resistir o diabo, ele fugirá de vós, como diz Pedro. Então eu tenho que entender qual é a prática. Voltar às primeiras obras. Voltar o quê? Quando não, brevemente a ti virei. Opa, a Bíblia está falando, breve a ti virá? Não, a ti virei, quer dizer, salvação individual. Tu tá entendendo? A nossa obra vai diante de Deus individual. A salvação também. Então eu tenho que aceitar Jesus. Eu tenho que ter Jesus no coração. Coração como? Quando eu falo ter Jesus no coração, não estou falando que ele só quer o seu coração. Ele quer você, a sua carne, a sua alma, o seu espírito prostrado diante do Senhor. Então eu tenho que aceitar Jesus verdadeiramente. Tem pessoas que aceitam Jesus só de boca. Foi na igreja, aceitou Jesus e nunca mais voltou. Ganhou a Bíblia não sabe de onde está mais. Qual foi o dia que pegou? Não pegou. Como eu falei para você, já fui batista, era um pouco meio duro. E depois eu fui conhecer o pentecostal. E quando eu conheci o pentecostal, eu entendi que é evangelho mesmo, sabe? Eu gosto de pular, saltar, rodopio, profetizo. Nada, eu faço mesmo. Não é plantar bananeira não, porque eu não planto isso não. Isso aí é coisa dos pastores doidos. Ai, planta bananeira. Planta bananeira o quê? Eu não vou plantar bananeira não. Eu vou plantar fé, eu vou plantar atitude, ousadia, coragem. Quem plantar bananeira, faz alguma coisa, grita, emenda. Tá entendendo? Sabe aquela igreja que você entra? 5 louvor, uma palavra e já vem a palavra. Acabou. Aí a pessoa, cadê? Quem foi? Vai para casa? Quem foi? Morta! Não entendeu nada. Aí é desse jeito. A igreja ela tem que estar em espírito. Nós temos que entrar na igreja verdadeiramente, sentir o poder de Deus. O evangelho, eu já falei isso, volto a falar. Eu vou falar isso até Jesus voltar. O evangelho que não transforma não é evangelho de Deus. Então eu tenho que crer no evangelho, na palavra de Deus. Vem aqui, para você entender o mistério. Deus abençoe a sua vida, Ivone. Então eu tenho que crer. Aí a palavra está falando assim, ó. A ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Querido, isso é muito sério. Olha só o que a palavra está falando. Se não te arrependeres. Então o Senhor está falando de arrependimento. E quantos não querem se arrepender? E quantos ainda estão vivendo uma vida totalmente destruída? Primeira carta, a primeira igreja de Éfeso. E o primeiro castiçal. 3 coisas interessantes aqui. A primeira igreja de Éfeso. Éfeso significa habitante. Amanhã a gente vai entrar com a igreja de Esmina. Hoje não dá mais. Então eu tenho que entender o mistério de Deus. Então o Senhor está falando algo aqui interessante, muito forte, para que eu possa entender. Aí ó, arrepende-te. Tem porém isso que aborrece as obras dos nicolaítas. Quer dizer, aquelas coisas, aquelas obras, sabe? De Balaão, sabe? Idolatria dentro da igreja. Já viu isso? Eu não sou contra, essa igreja tem lá, como eu já vi em algumas igrejas, né? A arca, né? A arca da aliança, o símbolo da arca da aliança, tá lá, né? Aí alguns usam a cruz, outros usam um castiçal, né? Ou melhor, perdão, o candelabro, né? Aí não tem nada, eu só não posso pegar, dobrar, idolatrar o candelabro, carregar a arca, né? Não tocar na arca ali, não tem nada disso não, filho. A presença do Senhor está na minha vida. Eu não tenho que deixar o pecado tocar na minha vida. Eu tenho que repreender, eu tenho que desviar, eu tenho que vigiar.
Mas a Arca da Aliança carrega, ela dá 7 voltas, né? Porque as pessoas pegam o número 7, porque diz que o número 7 é o nome da perfeição. Quando ele fala aqui das 7 igrejas, não foi por acaso o número 7. Foi falar da plenitude dessas igrejas para a gente entender qual é a igreja na terra. E vai falar de todas elas. É porque ainda não cheguei em Laodiceia. Calma que ainda estou em... amanhã tem mais, depois da manhã tem mais, e assim vai. Segura aí. Então o Senhor começa a falar, as quais também aborreço. Aí no 7º, olha que coisa linda. O 7º é profundo. A quem tem ouvidos. Opa. Você tem ouvido? Tem? Tem. Ah, mas... Não, você entende. Você ouve. Você está ouvindo. Por isso a Bíblia está falando, a quem tem ouvido. A palavra de Deus fala assim, a fé vem como? Como que a fé vem? Em ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o quê? Praticar, ter ousadia. Viver a vida mesmo. Ou eu sou cristão, ou sou homem de Deus, ou mulher de Deus, ou eu não sou. Ou eu tomo posse, ou eu não tomo posse. Ou eu volto a praticar as primeiras obras, ou eu não volto. Fico vivendo as obras aí do homem aí, ó. De Balaão, viver a idolatria. Lembra de Balaão? Amanhã eu explico um pouco mais de Balaão. Deixa eu explicar na igreja de Pérgamo. Balaão. Aí você vai entender Balaão e Balaão. Eu vou falar sobre isso. Mas vem aqui comigo. Aí ele diz assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Opa, aí que eu queria entrar. Agora é que eu vou começar a pregar. Não, só você entender. Ele está dizendo aqui, ó. A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá entendendo? As igrejas. Então eu tenho que entender o que o Espírito de Deus está dizendo. Não é o homem. A palavra tem que ter o Espírito. Tem que ter a revelação de Deus. Tem que mostrar onde é que está o pecado. Onde está? Como é que é? Eu tenho um padrão. Eu tenho direção. Ou você vai viver dessa maneira ou não. Quando você... Eu sempre falo, né? No Brasil não tem muito isso, os países afora tem. Eu acredito que todo homem, toda mulher tem que ser militar. Entendeu? Militar. Por quê? Porque ele começa a ter uma disciplina, ele deixa a vida paisana e tem uma disciplina militar. Nós temos que deixar a vida mundana e ter uma vida celestial. Viver as coisas de Deus e deixar de viver as coisas da vida mundana. É isso que é um verdadeiro cristão. Por isso que Paulo fala, um verdadeiro soldado, ele não se embaraça com as coisas dessa terra. O que Paulo estava querendo dizer? Não vive o que o mundo vive, mas vive o que o Senhor ensinou. Então eu tenho que andar na presença de Deus. É na presença de Deus que eu vou obter a vitória. Então ele está falando aqui, ó. A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aí, opa, vem. Segura aí para você dar glória. Segura aí, que eu já vou finalizar. São 8h40 já, quase. Vem aqui que você vai entender. Ao que vencer. Ao que vencer. Ao que? A qualquer um? A todo? Não. Ao que vencer. Quem vai vencer? Somos nós. Quem está no plano de Deus? Somos nós. Quem está seguindo o Senhor? Somos nós. Você não está nesse plano? Então você vai ter vitória. Você não está buscando o Senhor? Você não está vigiando? Você não está orando? Então vai ter obra, vai ter milagre, vai ter cura. A porta vai se abrir. Então eu tenho que estar no plano de Deus. Então ele está falando aqui, ao que vencer. Coisa linda. Começa a dar glória a Deus aí, mas glória a Deus mesmo com rajada. Começa a dar glória a Deus aí, porque o negócio é forte que Deus está falando aqui. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer. Que coisa gostosa. Sinta. Possa sentir o comer. Isso é que eu estou falando, que não é da terra não. Talvez você... Aí, pastor, tem vontade de comer caviar, lagosta. Pastor, tem vontade de comer uma picanha. Tá tendo água até na boca lá. Pastor, eu quero de manhã comer aquele queijinho branco com goiabada. Ai. Começa até, né? Aí começa até assim, vai, meu Deus, que vontade. Mas isso aí é a carne, né? Não é a carne? É a carne, é a boa vontade. Então nós temos que disciplinar a nossa carne. Nós temos que vigiar em algumas coisas. Às vezes a gente quer comer, né? Aí vai. Aí às vezes esquece que realmente... Aí a palavra está falando aqui, ó. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Meu Deus. E aonde está a árvore da vida, pastor? Aonde está? Qual é o lugar no mundo que está? Não está no mundo.
Aonde que é? É na Amazônia? Aonde que é, pastor? Na África? Qual é a floresta? Que eu vou para lá agora, pastor. Eu quero comer desse fruto. Não é aqui. Essa árvore da vida, ela está aqui, ó. Olha o lugar onde ela se encontra. A árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, quer dizer, no céu. Nós vamos comer de um fruto. Vamos chegar nisso aí. Depois a gente vamos chegar. A gente está passeando no livro de Apocalipse. Calma. Fica tranquila. Diga para o teu irmão, calma. Espera. Não, calma. Para que agitação? Não se preocupe. Pastor, mas tá... Calma. Espera no Senhor. Deleita-se no Senhor. Ele vai te dar a vitória. Então eu tenho que esperar no Senhor. Confiar no Senhor. Pastor, mas o plano emergencial vai acabar. Estou dizendo aí. Não já ouviu isso aí na rede? Acaso que você já ouviu? Não vai dizer para mim que você não ouviu, que você já viu. Você viu? O plano emergencial vai acabar, pastor. E daí que o plano emergencial vai acabar? O plano celestial não acabou. Não acabou. Ele não vai acabar. Só vai acabar no dia do Senhor. Aí não tem mais jeito. Ou eu entro no plano celestial, ou eu vou perder. Porque a palavra de Deus vai falar aqui. Eu estou na primeira carta, na primeira igreja, no primeiro catecisal, a primeira carta à igreja de Éfeso. Está entendendo? Nós estamos deleitando no que a palavra de Deus está falando. Então ela nos entregou aqui no finalzinho, está no capítulo 7. É interessante, né? A gente vê coisas muito profundas. No versículo 7 diz assim, melhor dizendo, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quer dizer, no céu, diante de Deus. Tu já imaginou esse dia? Tu já imaginou? Tu consegue pensar nesse dia? Tu já imaginou tu comer deste fruto? Que está na árvore, está aqui no Apocalipse, nós vamos ver depois. Então por que você está preocupado em comer o prato de lentilha? Então por que você está preocupado em comer os manjares da mesa de Jezabel? Por que está preocupado em comer os manjares da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria? Temos que tomar cuidado, temos que vigiar. Tem certas coisas que a gente não pode. A palavra de Deus nos ensina. Se você sabe que alguma coisa é sacrificada, meu Deus, Deus é fiel, querido. Se você sabe que alguma coisa, pastor Edmilson, Deus é fiel, querido. Eu vou orar, porque eu sei que o inimigo está furioso. Já deu umas 2 quedas aqui já. É o sangue de Jesus tem poder. Mas nós vamos orar. Orar no Senhor, crer no Senhor, porque eu creio que Deus vai derramar hoje, nessa noite. Procurando meu azeite que estava aqui, estava escondido aqui atrás. Vamos orar, querido. Vamos orar. Põe a mão assim, ó. Se você pode, como o pastor está fazendo aqui, ó. Põe as 2 mãos na tua cabeça. Põe assim, ó. Se você não pode pôr as 2, põe uma. Mas que seja na cabeça, amém? Põe a mão assim, ó. Na sua cabeça agora aqui, ó. Desse jeito, ó. Como o pastor está fazendo assim, ó. Não precisa entrelaçar, não. Não faz isso aqui, não. Nada disso, não. Eu quero que você ponha assim, ó. Como se você estivesse colocando a coroa que caiu. Como se você estivesse lembrando aonde foi que caiu a minha coroa. Aonde foi que eu caí para eu voltar ao primeiro amor. Então coloca a mão assim sobre a tua cabeça aqui que eu quero orar por você. Juntamente com o pastor Edmilson. Juntamente com o corpo de obreiro dessa igreja. Eu quero orar por você agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem pessoas que vão sentir um poder de Deus agora. É uma unção de Deus. Porque esse azeite que está nas minhas mãos aqui vai estar sobre a tua cabeça agora. Em nome de Jesus. Então, ó, coloca a mão assim, ó, desse jeito. É em nome do Senhor Jesus agora. É da cabeça, Senhor, até a planta dos pés. Na origem, na raiz. Aonde tiver essa dor, essa enfermidade. Meu Pai, esse bloqueio, essa loucura. Meu Pai, aonde tiver todo impedimento da minha mente, Senhor. Passa o teu sangue agora, Jesus. Limpa agora, Senhor, todo espírito de loucura. Meu Pai, toda obra satânica, todo desejo de morte, de suicídio, desejo mundano, carnal,
Meu Pai, todo aquele desejo, pensamentos, sonhos, pesadelos que vêm, Senhor, sobre a minha mente agora, sobre a minha cabeça agora, sobre a minha família agora. Senhor, venha renovando agora, Pai, meu cérebro, Senhor. Meu Pai, todo começo, Senhor, de derrame cerebral. Meu Pai, de loucura. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus agora. Em nome do Senhor Jesus, receba o poder sobre a tua vida agora. Em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que estava de embaraço, toda a enfermidade sobre os nossos corpos, caia por terra agora. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, Senhor, eu te peço agora, lá, Yasui, Decomanaia, vai visitando agora, meu Deus, a Bahia, Santo André, Santos, São Vicente, Guarujá, Cachoeira e Itapemirim. Meu Pai, aonde é teu poder, aonde esta live, meu Pai, que estão ouvindo, alcançar esta vida agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda esta dor, essa cefaleia, essa enxaqueca, em nome do Senhor Jesus, sobre a tua cabeça agora, este peso, meu Pai, setas que tem lançado, meu Pai, essa barreira, em nome do Senhor Jesus, vai recebendo aí. Recebe aí cada um de vocês, recebe aí o grupo A Profecia Se Cumpre, recebe aí Maria de Fátima, recebe aí Diaconisa Michele, recebe aí Pastora Lucineide, recebe aí Pastor Edmilson, Missionária Luci, Missionária Mari, recebe aí todo o corpo de obreiro, recebe aí Gorete, Juliette, recebe a cada um de vocês que entraram, em nome do Senhor Jesus. Há um fogo que está queimando agora, está descendo agora. Sinta isso agora na tua vida. Sinta agora que o Senhor vai tocar agora todo paradigma, tudo aquilo que é de idolatria. Vai cair por terra agora, agora, em nome de Jesus. Receba sobre a tua vida agora um renovo, uma cura sobre os teus corpos, ossos, coluna, dores crônicas, enfermidades sejam arrancadas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Ministrações satânicas de pessoas que colocaram a mão sobre a tua cabeça, pessoas que não tinham compromisso com Deus, que colocaram a mão na sua cabeça, está sendo neutralizado agora esta obra satânica, essa manifestação. Por isso que eu falo para vocês, tome cuidado. Não é qualquer um que coloca a mão na tua cabeça, não. Vigia. Deus abençoe a tua vida, Diaconisa Juscelia, a sua casa, a sua família, o seu marido. Toma posse agora. Eu creio que pessoas agora estão sentindo um alívio. Meu Deus do céu, correntes, eu vi correntes sendo quebradas. Eu vi laços sendo cortados. Eu vi ataduras com pessoas que parecia que estavam como uma múmia no meio da tua parentela. Eu via espinhos quando eu coloquei a mão sobre a minha cabeça. Eu via a pessoa com a cabeça cheia de espinhos. Pessoas sentindo desejo, vou falar, desejos de morte. Pessoas querendo tirar a sua própria vida. Orecalavassuri de comanaias. Araias onagasui de comanavas. Pessoas querendo sair correndo para a rodovia. Pessoas querendo se matar, se jogar da ponte. Pessoas querendo pular de prédios. Pessoas querendo tomar remédio para morrer. Pessoas batendo a cabeça na parede. Misericórdia, Pai. Pessoas vivendo uma situação totalmente perdida. Vou falar o que Deus está me mostrando. Muita coisa, querido. Por isso que eu falei que o livro de Apocalipse é um livro tremendo. Nós estamos na primeira carta, nós temos ontem o primeiro capítulo de Jesus glorificado, de Jesus tomado mesmo pelo poder de Deus. Recebeu toda a glória, todo o poder. Quando João viu, João caiu. O que eu quero te dizer nesta noite é que a presença de Cristo está em nossas vidas. O Senhor está conosco. Todos esses demônios, potestade, principado, enfermidades que são demônios. Diabetes, sabe o que é diabetes? Diabetes é prima do diabo. Vai saindo da tua vida agora. Vou falar.
Pessoas que estavam com problemas crônicos, né? Problemas mesmo de cabeça. Meu Deus do céu. Pessoas que estavam tomando um remédio por causa da cabeça. Pessoas assim, ó. Uma hora tá muito bem, daqui a pouco. Uma hora tá daqui a pouco. Pessoas que estão dentro de casa, tá perdido. Pessoas que estão... Misericórdia, Pai. Jesus amado, este poder do Senhor alcançou a sua vida. Faz assim com as tuas mãos. Vai recebendo aí. Tem pessoas que vão ter surpresas nessas semanas aí. Então eu tenho que tomar posse daquilo que o Senhor está entregando. E vai ser assim. As orações, Deus vai mostrar. Vai quebrar. Eu vou dizer uma coisa para você. Arranca, tira esta santa de casa. Tira essa idolatria de casa. A igreja de Tiatira, ou melhor, de Esmina, foi a igreja que o Senhor elogiou. Amanhã a gente vamos entender um pouco. Mas quando chegar na igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, aí que o negócio vai apertar mais ainda. Aí é que nós vamos entender o que vai acontecer. Porque a palavra aqui foi o que o Senhor falou para João. E disse aqui, ó, para ele desse jeito, lá no capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Escreve aqui as 7 igrejas. Hoje nós aprendemos um pouco da primeira carta, a primeira igreja e o primeiro castiçal. Amém? Então creia. Tem pessoas que vão ser tomadas no decorrer desse livro de Apocalipse. Muitas coisas vão acontecer. Porque as 4 igrejas aqui, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, são igrejas que receberam elogios e repreensão. Somente a igreja de Esmina e Filadélfia é que foram elogiadas. Elas não receberam nenhuma repreensão. E a igreja de Laodiceia, só repreensão. É a última das igrejas. É a última igreja, Laodiceia. Segura aí que ainda a gente tem muita igreja aqui para aprender. Mas amanhã o negócio vai ser gostoso, né? Mas para você entender o gostoso, tem que vir amargo para descer como mel. Tá entendendo? Então eu tenho que entender as coisas do Senhor. Amém, meu querido? Pastora Lucineide, fica a seu critério, hein? O louvor dessa noite. A quem pode colocar aí também, fique à vontade, não há problema nenhum não você colocar o louvor. Mas pastora Lucineide, é aí com você agora, minha querida. Então nós vamos orar agora para terminar. Falta alguns minutos para 9 horas, mas eu quero encerrar aqui porque está dando uns cortes e eu não quero fechar essa live de qualquer maneira. Pastor, o senhor não tem fé? Tem. Você não sabe o que eu estou vendo aqui no mundo espiritual, filho. Você está pensando que o diabo está feliz porque você teve a primeira revelação da carta da igreja de Éfeso? Você acha que ele está? E você acha que eu estou com medo dele? Mas nem um pouco. Não estou nem aí para ele. Porque eu sei a quem eu sirvo. Isso é muito forte. O que Deus está nos mostrando. É muito forte. Então, querido, toma posse. Faz o que a palavra de Deus está falando. Lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende. E pratica as primeiras obras. Quando não, olha aí, quando não quer dizer, se você não quer, problema seu. Brevemente, opa, ele falou o quê? Brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Está entendendo o mistério? Então tem que haver arrependimento. Vamos orar para terminar, querido. Toma posse aí em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que essa palavra foi muito forte aos nossos corações. Amém? Quero terminar, finalizar agora. Nós vamos estar aí com louvores aí com a pastora Lucineide. Amém? Pessoas que têm ajudado aí, que estão junto neste grupo aí, a profecia se cumpre. Nós estamos orando aí, é um dia após o outro dia. E temos certeza que se tudo der certo, tudo estiver do jeito mesmo como Deus quer,
na direção de Deus, nós vamos ter a nossa Santa Ceia na igreja. Amém? Mas tudo com ordem, com decência, com vigilância, com oração, na palavra, na direção de Deus, para a gente poder vencer. Amém? Levanta as tuas mãos assim, ó. Todos juntos agora, que eu quero dar a bênção apostólica, juntamente com o pastor Edmilson, e nós vamos estar com os louvores aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e gloriosas comunicações do Divino Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vós, e todos, um só Espírito, diga amém. Amém, queridos? Olha aí, a irmã está falando da internet ali. Eu sei, querido, é uma luta. Ela não deixa escutar a palavra de Deus, tá vendo? É luta. Então a gente sabe que tem luta, tem que vigiar, temos que orar. Eu vi aqui foi 2 cortes, porque o inimigo ele não quer. Não quer não, querido. Então nós temos que estar firme junto. A minha internet também, tá vendo? Ela falou a internet. A Juliette está falando, a irmã Bonnie passou falando. Então a minha aqui deu 2 cortes aqui, é que eu deixo um do usado móvel ligado para poder pegar do usado móvel, pra, quando o Wi-Fi cair, entra aqui e já reconecta, vai direto, né? Porque senão é complicado. Então se já começou assim, porque eu falei da igreja de Éfeso, imagine amanhã. Amanhã não, até que amanhã vai ser gostoso. É a igreja de Esmina. Então você já sabe, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, é a mensagem de amanhã. Amém? É a mensagem de amanhã. Então nós vamos entender um pouquinho de todas as 7 igrejas, nós vamos entender, estamos entrando dentro de Apocalipse mesmo. Se você nunca teve este momento de Apocalipse, o pastor Marcelo é doido. Se você não teve esse momento de Apocalipse, então se prepara, porque nós vamos passear no livro de Apocalipse. Nós vamos lá. A irmã Gorete falou que a dela também travou. Então é complicado, querido. Então nós temos que estar junto aí, no mesmo espírito. Amanhã nós estamos de volta aí. Um beijão para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Orem pela vida do pastor Edmilson, missionária Luci, pela vida do pastor Marcelo, missionária Mari. Amém? As nossas casas. Orem por todos vocês, mas os pastores principalmente, querido. Esse trabalho aqui da profecia se cumpre. Não é um trabalho exclusivo do pastor Marcelo. É um trabalho de todos nós. Amém? É um trabalho do ministério da igreja Pentecostal Despertar da Fé? Sim, é da igreja. Porque eu pertenço ao ministério. Amém? Mas nós temos que entender o que Deus está falando, não com o homem quer falar, não. Eu não quero vir aqui para dizer isso ou aquilo, eu quero falar o que Deus está me falando. E eu tenho certeza que cada um de vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Às vezes ela é dura, vem chicote mesmo, às vezes o pastor grita. O pastor está quase pronto para ser expulso aqui do condomínio. Minha mulher fala, vamos jogar a gente na rua. Aí vamos ter que praticar a primeira obras, o primeiro amor. Vamos ver quem vai acolher a gente. Mas querido, é assim mesmo. Eu estou pronto de ser preso. Daqui a pouco vem alguém e vão aprender eu aí. Mas não tem problema não. Eu dou um jeito, Deus vai fazer algo. Não estou preocupado com isso não. A palavra de Deus vai chegar em nome de Senhor Jesus. Amém? A gente tem esse privilégio. E glorificamos a Deus por esta obra, por esta live, por esta internet. Amém? Nunca pensei que ia orar tanto pela internet como tenho orado nesses dias. Mas Deus é assim. Amém? Um beijão a todos. Espero que todos estejam bem. Amém? Essa palavra foi forte, vai ser forte. Mas eu vou sempre orar no final. Porque algumas pessoas podem sentir retaliações. Algumas pessoas vão vomitar as coisas para fora. Algumas pessoas vão ser libertas mesmo pelo povo. Mas fica tranquilo, está tudo no controle de Deus. Amém? Basta a gente estar no plano de Deus, vigiar, porque esse é o poder da palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Diaconisa Michele, o seu esposo Anselmo, né? Está bem? Diaconisa Cláudia, amém? Foi o seu sogro aí que fiquei sabendo. É o Reginaldo, Maricélia, amém? A sua família, cada um de vocês. A todos vocês, amém, querido? A todos o grupo, são muitas pessoas. Quando dá para o pastor Marcelo falar, ele fala. Às vezes passa algumas coisas aqui, e às vezes é tão rápido que alguém vai mandando a Ivone, né? E às vezes não dá para me ver, entendeu? Eu só fui saber ontem, depois no final que eu acabei a live, do pai do nosso querido evangelista Reginaldo. Eu não vi. É porque às vezes eu estou pregando, eu estou olhando, mas Heleno, né? Heleno, tá vendo?
Heleno, graças a Deus, querido. Então, creia no poder de Deus. Então, a gente tem que crer naquilo que o Senhor está nos passando. Estamos juntos aí, vocês que estão aí para me ajudar, entendeu? Algumas vezes foge, quando aconteceu na Santa Ceia, às vezes o pastor corre para entrar com a mensagem, aí não está no grupo, tá no Facebook, aí acaba atrapalhando. Então você já entra aí, você já analisa, já entra no Espírito, intercedendo, amém? Ah, pastor, tá baixo o áudio, tá não sei o quê. Aí ele já dá uma consertadinha, quando a gente for entrar para orar, para na palavra, tá tudo perfeito, amém? Então eu dependo de vocês. O pastor sozinho ele não faz nada não, amém? Aleluia, obrigado, Diaconisa Michele. Então, esse carinho de vocês não é somente para o pastor Marcelo, também para o pastor Edmilson, amém? Para todos nós. Nós, como família, como irmão deste grupo, a profecia se cumpre, amém? Esse grupo foi um grupo assim que Deus me deu, eu nem sabia, nem imaginava, eu não tinha esse grupo. Não tinha, foi Deus que me deu. E ele vai permanecer. A gente vai ter os trabalhos da nossa igreja aí, porque logo vamos estar voltando. A gente vai colocar aí no grupo aí e vamos fazer como Deus está mandando. Amém, meus queridos? Um beijão, uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Esteja sempre atentos, juntos, para que nós possamos assim deleitar na presença de Deus. Amém? Shalom. Orar pela vida do meu neto Paulo. Pode deixar, Diaconisa, pode deixar. Pode deixar que eu vou estar orando, nós todos vamos estar orando, mas já está na mão do Senhor, amém? Pode ter certeza que o Senhor está entrando agora com provisão na vida dele, quebrando, destruindo toda a barreira, todo o impedimento, tocando na vida do Paulo de uma maneira muito profunda. É um trabalhar de dentro para fora, entendeu? Deus vai tocando aí em nome de Jesus, amém, querido? Fica com Deus. Missionária Adinete está entrando aqui agora, Venâncio, né? Então a palavra de Deus foi essa mesmo. Amanhã a gente volta com a segunda carta da igreja de Esmina, amém? Igreja de Apocalipse. Nós estamos aí passeando no livro de Apocalipse, a revelação de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus, tá? Conto com cada um de vocês amanhã às 19h30, estaremos juntos de novo aí, amém? Se possível, puder entrar o maior número que puder entrando, vai entrando, porque Deus vai falar muito forte sobre essas 7 igrejas aí, como o Senhor falou hoje da primeira igreja que foi Éfeso, e amanhã vai também falar da palavra do Senhor, amém? Vou segurar um pouquinho, quanto mais entrar, melhor, para que a gente possa, assim, estar passando aquilo que Deus quer às nossas vidas, amém? Shalom, Adonai, até amanhã, uma próxima live em nome de Jesus.